Bom dia, eu sou Thaís Machado, aluna do programa de pós-graduação em Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas. E hoje irei apresentar toxina botulínica da biotecnologia microbiana à revolução terapêutica. Um breve histórico sobre toxina botulínica. Toxina botulínica é comumente conhecida pelo nome de Botox, que é uma das marcas mais famosas de toxina botulínica, comumente, né, relacionada ao tratamento de rugas e linhas de expressão na face. E ela foi descrita pela primeira vez pelo médico alemão Kerner no século XIX. Ele descreveu um acontecimento, né, que foi uma toxina encontrada numa salsicha mal conservada. Ele descreveu essa toxina e ele verificou que se tratava de um produto da fermentação de bactérias anaeróbias. E a gente tem hoje que a toxina produzida, né, na sua grande maioria pela bactéria Clostridium botulinum, ela é capaz de ser um excelente fármaco, tendo aplicações na neurologia, na analgesia, na estética e também na psiquiatria. E hoje nós vamos verificar todas essas aplicações. Como funciona a produção industrial? Então, é realizado o cultivo e fermentação dessas bactérias em bioreatores para a secreção da toxina. Após a secreção, acontece a etapa da extração e purificação, porque a toxina ela vai ser separada das partes da bactéria. Então, ocorre o processo de filtração, de cromatografia, para remover as impurezas e os detritos celulares. Após, ocorre o processo de estabilização e liofinização, onde a toxina pura ela vai ser misturada com agentes estabilizantes, como a albumina humana, e submetida à liofinização, que é a desidratação, né, num processo bem rigoroso, que vai manter todas as propriedades, né, dessa substância. E aí vai se transformar em um pó, vácuo selado, para garantir a estabilidade, né, durante o seu transporte. Mecanismos de ação. O mecanismo de ação da toxina botulínica, ele vai ser basicamente três. Para para iniciar, é bom vocês conhecerem que a toxina botulínica ela é formada por uma cadeia pesada e uma cadeia leve. A cadeia pesada, ela vai se ligar nos receptores da membrana nervosa. Após a segunda etapa, vai se tratar da endocitose. Essa toxina botulínica, ela vai ser internalizada dentro da célula nervosa. Após, a gente tem a etapa 3, que é da clivagem. É liberada a cadeia leve. E essa cadeia leve, ela é uma enzima zinco-dependente. O que que isso significa? Significa que, para que a toxina botulínica tenha o seu efeito, né, desejável dentro do organismo, é necessário que a gente tenha ali condições adequadas de zinco. Se não tiver, ela não consegue corresponder, né, com a mesma eficiência. Então, voltando, a cadeia leve, ela vai ser liberada dentro da célula, e essa cadeia leve, ela vai bloquear a transmissão de acetilcolina. E esse bloqueio, ele vai impedir a transmissão até a célula muscular, fazendo com que haja um bloqueio entre a transmissão nervosa para o músculo. Farmacologia comparativa das toxinas atuais. Então, atualmente, as toxinas mais famosas que nós temos é a Botox, né? Que, inclusive, é o que todo mundo acaba conhecendo a toxina botulínica, né? Pelo nome dessa marca Botox. A Dysport, a Xeomin e a Daxxify. O Botox, ele é composto por proteínas complexantes e mais albumina humana. Como já falado antes, essas proteínas a mais que se mantêm dentro da toxina, elas servem para dar uma estabilidade a esse produto, né? E então a gente pode dizer que o grau de pureza do Botox, ele vai ser moderado, ele não é tão puro. O Dispo, ele é composto também por proteínas complexantes e albumina humana. Então ele vai ser ali uma composição bem similar ao Botox. A diferença entre eles é que o Botox ele vai ter um halo de ação de em torno de 1 centímetro de diâmetro e o Dispo ele vai ter um halo de ação um pouquinho maior. E a outra diferença importante que eu trago aqui da minha experiência clínica, que o Dispo, ele costuma iniciar os seus efeitos de forma mais imediata,
em torno de 24 e 48 horas, e também tem uma duração um pouco superior em relação ao Botox. O Xeomin é uma marca que ela não vai ter proteínas complexantes. Ela só vai ter albumina humana. Então, ela vai ter componentes proteicos menores. E qual é a diferença que vai trazer disso em relação às marcas Botox e Dysport? O que vai acontecer é que a Xeomin ela apresenta um risco menor de formação de anticorpos. A daxibotulina, né, que é a Daxxify, ela é uma nova toxina, tá? Onde ela é estabilizada somente com peptídeos, ou seja, são proteínas com cadeias bem menores. Então, assim, ela vai ter um complexo proteico muito inferior em relação às outras marcas. E então, assim, o que que vai acontecer? Ela vai ter um ínfimo risco de formação de anticorpos. Mas ela é uma toxina botulínica que ainda não está disponível para comercialização no Brasil, porque ela ainda não foi aprovada pela Anvisa. E o interessante dela também é que ela apresenta uma duração um pouco superior em relação às outras marcas. Ela vai durar aí de 6 a 9 meses. Salto tecnológico e formulações líquidas. O que que acontece? A toxina botulínica que tem no Brasil hoje, elas são aquelas que vêm em formato de pó, né? De acordo com o processo de liofilização. Então, ela tem que se manter resfriada de 2 a 8 graus durante toda a sua logística até ela chegar no consultório e ser também reconstituída, né, pelo profissional. E após a reconstituição, também se manter nessa temperatura resfriada. Então, isso acaba dificultando um pouco o processo, podendo ocorrer, né, problemas logísticos, o que podem vir a comprometer a qualidade do material. E sem contar que recomenda-se que essa reconstituição seja feita de 1 para 1, ou seja, que a cada 200 UI de toxina botulínica seja reconstituído, né, 2 ml de soro fisiológico. E pode acontecer do profissional colocar ali 3 ml, 4 ml, e aí a gente vai ter ali um risco aumentado, né, de alguma situação adversa. Então, essas substâncias, essa toxina botulínica já pronta para uso, ela vai facilitar a aplicação e ela vai evitar, né, essas variações que de repente podem corresponder a um risco maior ao paciente. Lembrando que em países como os Estados Unidos, Europa, Coreia do Sul e Austrália já tem essa toxina botulínica líquida. Então, acredito que em breve a Anvisa vai liberar a comercialização no Brasil e aqui também teremos, né, mais essa opção para os pacientes. E outros tipos de aplicação de toxina botulínica. Então, É, existe aplicação de toxina botulínica em neurologia, né? Para conter as espasticidades. Por exemplo, após um AVC, é muito comum que o paciente ele apresente uma rigidez muscular, tá? E aí, o que que vai acontecer? Após o AVC, o paciente, às vezes, ele fica com as mãos fechadas, ele fica com o braço torcido, né? Ou com a perna esticada. E a toxina botulínica, ela vai entrar para reduzir esse tônus muscular, reduzir a dor e melhorar a amplitude do movimento, né, trazendo uma qualidade de vida maior para o paciente. Ela também pode ser aplicada nas distonias e nos blefaroespasmos. O que que são distonias e blefaroespasmos? São aqueles movimentos involuntários que a gente não controla, que ele acaba acontecendo e muitas das vezes acaba sendo ali comprometendo a função. No caso do blefaroespasmo, quando o paciente pisca muito os olhos e aí acaba comprometendo, né, a sua visão, o seu estudo, o seu trabalho, né, as suas relações sociais, e a sua qualidade de vida como um todo. Então, por exemplo, para o blefaroespasmos, que são a pessoa que fica ali piscando muito, a aplicação de toxina no músculo orbicular dos olhos, ele vai relaxar esse músculo e fazendo com que o paciente não apresente mais tantas contrações. Então, assim, é bem interessante. Distonia, a gente tem uma bem comum, né, que é o bruxismo. Então, o bruxismo é aquele paciente que, de forma involuntária e até incontrolável, ele fica mordendo os dentes. Às vezes, inclusive, é até durante a noite. Então, ele, durante o sono, ele fica ali rangendo os dentes e isso provoca um desgaste nos elementos dentários, tá? Um desgaste no ATM também, dores fortes, tá? Nessa região. Então, é aplicado toxina botulínica nos músculos responsáveis pela mastigação. É aplicado, né, no masseter, no temporal
E aí, com isso, a gente tem uma modulação da força desses músculos, fazendo com que o paciente não morda, né, com tanta força. E aí, a gente, é claro, passa para o paciente, né, que ele realiza a confecção de uma plaquinha para ele dormir e que de repente ele verifique qual é a origem desse transtorno, se é um problema de ansiedade, se é um problema de estresse, né, para que ele faça o tratamento. Mas aí ele já consegue fazer o tratamento, né, de uma forma mais tranquila, né, sem estar sentindo dores, porque às vezes é uma dor tão forte que o paciente não consegue nem abrir a boca, não consegue mastigar, não consegue se alimentar, tá? Uma outra utilidade é para a cialorreia. A cialorreia, ela é o excesso de salivação. Então, assim, tem pacientes que não é que eles produzam mais saliva, mas eles têm algumas doenças neurodegenerativas que enfraquecem a musculatura. Então, isso acaba reduzindo a sua capacidade de deglutição. E aí, a toxina botulínica aplicada nas glândulas salivares, ela faz com que haja uma redução da produção de saliva. E aí o paciente consegue ter mais qualidade de vida. Uma outra utilidade também é na hiperidrose axilar, né? Que são aqueles pacientes que suam nas axilas demais. Então, a toxina botulínica é aplicada nessa região reduz a produção de suor, né? E muitas das vezes o paciente deixa de relatar aquelas situações, né? De estar com a roupa sempre molhada, de estar com um odor forte, né? Que são casos onde o antitranspirante comum eles não conseguem, né? Auxiliar o paciente. Então, a toxina botulínica ela entra aí como um tratamento, né, muito interessante para prover qualidade de vida ao paciente. Aqui a toxina botulínica é uma outra aplicação é para analgesia, tá? Para dor e enxaqueca. Então, tratamento de enxaqueca crônica, dores neopáticas e artrose, eles podem também ser tratados com toxina botulínica, porque a toxina botulínica, ela bloqueia, a liberação de substâncias pró-dor, né? Então, assim, é, ela vai estar bloqueando neuroestimulantes, né, neuropeptídeos. Isso vai fazer com que ocorra uma diminuição da sensibilização da dor no local, né, de forma periférica, e também vai ter um efeito no sistema nervoso central, porque a toxina botulínica aplicada naquele local vai passar por um transporte retrógrado, chegando ao cérebro e agindo ali como um neuromodulador central. Então, assim, o paciente que também sofre de bruxismo, ao aplicarmos a toxina botulínica, o que o efeito no músculo iria levar ali 24, 48 horas para, né, para ter o seu efeito, para o músculo, para reduzir um pouco da força do músculo, o paciente, no momento da aplicação, após uns 15 minutos, ele já vai relatar uma melhora na dor, porque o efeito analgésico da toxina botulínica, acontece de forma mais imediata, tá? Então, assim, já logo no início, a dor já cessa. E aí, com 24, 48 horas, vai sendo, né, reduzida a força do músculo, e aí o paciente, né, fica mais tranquilo para realizar, né, o seu tratamento. Uma outra aplicação muito interessante da toxina botulínica para a saúde mental. É, para tratamento de depressão, por exemplo. Então, o que que acontece? A gente tem um mecanismo de feedback facial, né? Quando a gente aplica a toxina na região da glabela, onde geralmente a gente tem aquelas rítides, né, as rugas nessa região que dão aquela cara de bravo, de que o paciente está chateado ou de que ele está triste. Quando a gente aplica a toxina nessa região, a gente tem um relaxamento dessa musculatura. Então, o paciente não consegue mais franzir nessa região. O que que acontece? A gente sabe que a gente tem um sentimento, a gente tem a emoção, e aí a gente expressa isso via, né, via as nossas mímicas faciais. Só que o que a gente não sabe é que o inverso também acontece. Quando a gente faz uma mímica, a gente também leva essa informação para o cérebro, para a amígdala, e a gente reforça esse sentimento. Então, o que é que foi visto, né, em exames de imagem? Foi visto que quando se aplicava a toxina botulínica, havia uma redução da atividade da amígdala. Então, o paciente, por exemplo, inclusive pacientes com doenças graves, como borderline, ele apresentava uma estabilização emocional melhor. E, inclusive, também uma redução da impulsividade. Então, assim, é algo novo, né, que está sendo feito diversos estudos nesse momento em relação a isso, mas tem se observado, né, via exames de resolução magnética, um ganho bem considerável, né? Então, a gente teria aí uma modulação de fora para dentro. É só do paciente não estar expressando, né?
aquela cara, aquele sentimento, né, negativo, ele vai estar ali ativando menos a sua amígdala. E aí desencadeando menos ali uma série de hormônios que são desencadeados em todo o organismo, tá? Então isso é bem interessante. O futuro das toxinas, né? Então, assim, para o futuro, espera-se o quê? Espera-se toxinas quiméricas, né? A combinação de toxinas, como, por exemplo, a toxina A com a toxina E, para que a gente tenha um início de efeito muito mais rápido e uma duração bem mais longa. A gente espera também o desenvolvimento da nanotecnologia, né, na aplicação da toxina, no sentido de terem toxinas tão pequenas, né, que sejam capazes de serem aplicadas, né, na epiderme e elas serem absorvidas e de repente chegarem na musculatura, né, para serem liberadas e serem atuadas, porque daí a gente não precisaria do uso das agulhas. E tem pacientes que realmente têm ali uma fobia, né, a instrumentos perfuro-cortantes, a agulhas, enfim. Então, é algo interessante, né? E aí o paciente mesmo poderia fazer uso através de cremes e pomadas, enfim, seria bem interessante. Um outro uso que já está, né, inclusive em andamento, é o uso de toxina em cirurgias. Então, após uma cirurgia, uma sutura, né, o cirurgião ele faz o uso de toxina botulínica no entorno da ferida. E o que é que isso faz? Como a toxina botulínica ela também ela promove, né, ela cessa os mediadores inflamatórios, vai promover ali um menor processo inflamatório, vai promover também, assim, uma redução, né, de produção ali dos fibroblastos. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma redução da possibilidade de queloide. Vai ter uma cicatriz, né, que de repente a gente não vai ter aquela tensão muscular em volta da cicatriz, porque o músculo vai estar relaxado. Então, a gente vai ter uma cicatriz mais fina, né, menos perceptível, mais da cor da pele, né, e tal. Então, assim, está sendo bem interessante o uso de toxina nessa região, no entorno das feridas cirúrgicas, para que a cicatriz fique cada vez mais menos perceptível. Gente, então é isso. Toxina botulínica, como eu falei, né? Comumente, né, relacionada apenas às rugas faciais, né? As rugas de expressão, pés de galinha, enfim. A cada dia está sendo descoberto que ela pode ser utilizada para várias finalidades, né? Então, assim, tanto na parte de neurologia, na parte de analgesia, e os estudos, eles estão em desenvolvimento, né? E eu acredito que, assim, no futuro teremos ainda mais aplicações, porque é muito interessante essa sua atuação no sistema nervoso central, né? E é isso, é uma substância que veio, né? Que é produzida por uma bactéria que se apresentou inicialmente, né? Com um potencial muito tóxico, né, para o ser humano, mas que foi sendo estudado e foi sendo desenvolvido, né? E está sendo utilizado, né? De forma a prover qualidade de vida e apresentar-se mais um fármaco de tratamento e mais um procedimento, né? Para tratamento dos nossos pacientes e prover, gente, qualidade de vida para as pessoas. É isso, obrigada. Aqui são as referências.